Ok, boa tarde, pessoal. Eu não ouvi. Boa tarde. Agora. Boa tarde, gente. Então, quero dizer que é um prazer imenso estar aqui com vocês, tá? Quero agradecer também à professora Vanushka, a professora Julieta, pelo convite, né? O convite maravilhoso de estar aqui com vocês nessa tarde. Tá? Desde 8 horas da manhã, né, pessoal? É isso? Olha aí. Então, de parabéns, tá? Eu estou me sentindo muito honrada, né? Com o convite, com a organização, a equipe aí dos professores, os monitores, né? Que nos receberam aí de braços abertos. Então, vocês estão de parabéns, né? Primeiro congresso de radiologia da Unibra, né? Então, primeiro de muitos, né? Que virão. E que bom, que honra, né? Que estamos aqui marcando história nesse primeiro congresso aí da História da Radiologia da Unibra. Tá, gente? Então, deixa eu me apresentar, né? Então, sou a professora Vanessa Guzmão, tá? E sou tecnóloga em radiologia pelo IFPE. Tenho também mestrado, doutorado pelo Departamento de Energia Nuclear da UFPE. E, só um momento. Tá certo. Ok, Vanessa. Então, estou aqui, né, nessa tarde maravilhosa para a gente poder compartilhar os conhecimentos, tá? Interagir cada vez mais. Então, sintam-se abraçados, acolhidos, né? Todos aqui presentes, nossos amigos, familiares, né? Que estão em casa, estão nos acompanhando. E é uma honra, né? Diante de tantas coisas que a gente viveu, não é verdade? Nesses 2 anos, praticamente, né? De pandemia, muita correria, mas que, graças a Deus, estamos aqui, né? Firmes, fortes, com saúde. E eu digo a vocês, pessoal, que a nossa área, a radiologia, ela nunca foi tão vista, né? Como está sendo vista aí nesses últimos anos, tá? Então, é maravilhoso quando a gente percebe, tá? Que a radiologia, ela vem ganhando esse espaço. Na realidade, tem esse espaço. Pode? Então, na realidade, ela conquistou, certo? Nesses dois últimos anos, um espaço muito importante, tá? Nunca foi tão vista, tão lembrada. Porém, é importante que a gente tenha essa consciência, tá? Da atuação da radiologia, da energia nuclear, não só na área clínica, tá? Como muitas pessoas erroneamente dirigem o pensamento, a radiologia é só raio-x, tá? A radiologia é apenas determinada área. Não, quando na realidade a gente tem um universo, né? Para descobrir, para desbravar. Tá? Então, além da área clínica, né, como a gente teve todo esse... que maravilha, né? Esse auxílio aí da tomografia computadorizada, o uso das aplicações nucleares na área clínica. Temos também as aplicações nucleares, né, na indústria, nas ciências forenses e também na agricultura. Tá? E o tema de hoje, tá, para contemplar ainda mais, tá, a beleza que é a radiologia. Então, nós vamos falar sobre a aplicação da radiação ionizante como forma de medicina preventiva e conservação dos alimentos. Não é verdade? Por que esse tema? Diante as amplas áreas da radiologia, nós temos que parar e pensar. Por que a gente não fecha a porta antes que o ladrão entre? Não é verdade, gente? Então, a gente está aqui para debater sobre isso, tá bom? Então, vamos lá. Bom, então, falando sobre os métodos de conservação de alimentos ao longo da história, eles acompanharam e permitiram o desenvolvimento do homem, tá? Então, ao longo da história, o homem sempre se preocupou. Como é que eu vou sobreviver? Eu tenho que me alimentar, estou com fome, tá? Porém, com o passar do tempo, tá, essa necessidade, ela foi se aumentando. Como? Opa, eu tenho alimento agora, eu vou caçar. Mas e depois, quando a fome vier, o que é que eu vou fazer? Então, o homem ele se perguntou, como é que eu vou fazer para guardar esse alimento? E esse alimento não perder seu sabor, não perder... Ele não pensava aqui ainda nos nutrientes, não. Era para matar a fome mesmo. Coisa imediata, certo? Mas aí vinha aqueles períodos, né?
de estiagem, ele não ia conseguir guardar aquele alimento e perdia. Como é que eu vou fazer? Então, ele começou a reservar em cavernas, tá? Por conta do ambiente frio, para poder preservar aquele alimento. Então, foi se desenvolvendo. E agora, o que é que eu faço? Então, com o passar dos anos, ele foi atrás de técnicas, tá? De formas para poder conservar aquele alimento. E aqui, ó, devido à necessidade da preservação dos alimentos ao longo da história, o homem atingiu o nível tecnológico que tem hoje. Que bom, né? Que bom que somos curiosos e nunca ficamos aí conformados. Isso é muito bom para o desenvolvimento. E aí, atualmente, a história de alimentos, da indústria de alimentos, ela recorre a diversos meios tecnológicos no intuito de facilitar a vida do homem. E nesse processo, pessoal, de armazenamento, de preocupação em manter, em guardar aquele alimento para se alimentar mais tarde, então veio todo o desenvolvimento, né? Através do congelamento, secagem, enlatamento, preparação de conservas, armazenamento em atmosfera controlada e modificada, fumigação química e aplicação de aditivos preservantes, certo? Também, claro que hoje já temos aí o brometo de metila, né, que já foi proibido, tá, a utilização, por deixar resíduos tóxicos no alimento, e esses resíduos provocarem diversas patologias, tá? Então, é preciso ter muito cuidado com esse uso. No caso do brometo de metila, ele já foi proibida essa utilização. E a aplicação da radiação ionizante. Então, a radiação ionizante, o porquê, gente? Dentro desse contexto, em que é que a nossa área vai se destacar, tá? Então, aqui nós temos, só para a gente lembrar, tá? É sempre bom lembrar esses conceitos. Então, a radiação ionizante é simplesmente a energia, tá? Cuja energia é superior à energia de ligação dos elétrons, certo? De um átomo com seu núcleo, radiações cuja energia é suficiente para arrancar o elétron de seus orbitais. Então, é essa radiação que eu preciso para utilizar aqui na tecnologia de radiação de alimentos. E aqui o conceito de radioatividade. Tá? Vamos lembrar aí o conceito de radioatividade para eu poder entender a tecnologia da irradiação de alimentos. Então, aqui nós temos, né, o átomo, como vocês podem observar ali à esquerda. Então, o átomo com excesso de energia. Então, você pensa, o átomo com excesso de energia, vamos imaginar aqui, né, em tempos não pandêmicos, né, na ladeira de Olinda. Aquela pessoa cheia de energia pulando a ladeira de Olinda, tá? Tá com muita energia, tá com muita felicidade, tá ali e precisa liberar aquela energia, tá ali brincando, tá? Então, esse, né, vamos dizer assim, é o átomo com excesso de energia, tá? Então, para se estabilizar, tá? Essa pessoa que tá ali, ó, dançando lá na ladeira de Olinda, então, vai lá liberando energia, dançando, pulando. No caso aqui do átomo, tá? Tá com esse excesso, ele libera essa energia, certo? Para alcançar o quê? A estabilidade. Liberando essa energia, a gente vai ter o processo que chamamos de radioatividade, que a nossa maravilhosa Marie Curie, junto com seu esposo Pierre Curie, tá? Fizeram questão de estudar e a gente vai falar um pouco mais à frente, tá, pessoal? Então, nesse processo de radioatividade, tá? Nós vamos ter a liberação de energia na forma de ondas eletromagnéticas e na forma de partículas, alfa e beta. Então, estudando esse conceito de radioatividade dentro do espectro eletromagnético, nós observamos aqui, ó, o comprimento de onda, tá? Onde temos aí radiação não ionizante, onde observamos, tá? Menor energia e um maior comprimento de onda. É possível verificar a frequência, tá? Baixa frequência, ondas de rádio, micro-ondas, tá, gente? A questão do medo do micro-ondas. Vamos tirar isso da nossa mente. O que pode acontecer em relação à questão do micro-ondas pode ser conservantes, né, relacionados ali à alimentação, mas não micro-ondas que vai intervir. Algum conservante, algum preparo ali no alimento que você está
aquecendo, o recipiente também interagindo ali, as moléculas ali do recipiente com o alimento, tá? Mas que o micro-ondas, ele vai transmitir radiação ionizante? Não, tá? Porque ele não está na faixa ali do comprimento de onda para radiação ionizante, certo? Então, ondas de rádio, micro-ondas, aí vocês observam naquele, do lado esquerdo, né? A frequência já diminuindo, ok? E o comprimento de onda ali diminuindo, então tem uma maior energia. E ali a gente já observa, tá? Raio-X, radiação gama, tá? Então, esse menor comprimento de onda é o que vai permitir maior penetração na matéria. Vamos entender o porquê. A partir do conhecimento do espectro eletromagnético, a gente pode falar da penetração das radiações na matéria, ok? Ah, mas o que é que isso tem a ver? Vamos entender, tá bom? Então, aqui nós temos as radiações alfa, beta, os raios-x, raios gama e os nêutrons. Olha só, cada um com sua particularidade. Veja que interessante, né? Então, alfa ali barrada por uma folha de papel, beta pelo plástico, pela roupa, e os raios-x e raios gama, certo? Com maior poder de penetração, menor comprimento de onda e maior energia, certo? Nêutrons, nem se fala, né, gente? Então, quando se fala nêutrons, eu não posso nem pensar para utilizar isso para tecnologia de radiação em alimentos, porque eu não quero que meu alimento ele fique radioativo. Eu quero apenas que a radiação passe por ele, trate esse alimento em todas as camadas, tá certo? Mas que não fique nada. Foi um fantasma, foi energia ali. Passou, pronto, tratou, acabou. Tá? Se eu utilizar nêutrons, eu vou desencadear outros processos e vou tornar aquele alimento radioativo. E não é isso que eu quero. Então, não se utiliza nêutrons, tá certo? E aqui, ó, o tratamento do alimento em todas as camadas, tá? Então, se eu falo em tecnologia da irradiação ionizante, eu tenho que entender que eu preciso tratar o alimento em todas as suas camadas. Casca, polpa, semente. Não adianta. Por que eu não posso utilizar uma radiação corpuscular? Alfa ou beta? Por que será? Alguém? Muito ionizante, alfa e beta. Vamos lá, tem um cabelinho de sapo aí. Oi? Vai interagir mais? Sim. Por que será? Então, vamos lá. Vocês estão ficando quentes. Mais alguma sugestão? Vocês aqui, lado direito. E aí? Por que será? Não? Oi? Olha aí. Qual é o teu nome? Eduarda. Olha, Eduarda, o nome da minha filha, viu? Parabéns, Eduarda, aí. Porque não vai atravessar todas as camadas. Não vai atravessar todas as camadas. A radiação alfa e beta, tá? Por ser corpuscular, ela possui massa. Muito bem. Então, se ela possui massa, meu Deus, ela não consegue correr, né? Não consegue, ela tá pesada, né? Quando você tá, né, com peso, você não consegue correr. Então, alfa e beta, por ter massa, eu não utilizo para tecnologia da radiação em alimentos. Ok? Tudo bem aí, viu? Mas tudo bem, vocês estão no caminho. Isso aí, parabéns. Então, eu não utilizo alfa e beta por ser corpuscular, mas eu vou poder utilizar outras radiações como raio-x, raios gama e elétrons também. A gente vai observar isso, tá bom? Então, vem aí, pessoal, né, falando aí desses tempos de cuidado, de saúde, né, que a gente, ultimamente, né, principalmente aí dos nossos lares, nunca se falou tanto, né, na questão da higiene, do cuidado com a alimentação, né, do cuidado com a saúde e, principalmente, atenção total
né, referente a esse quesito aqui, ó, consumo de alimentos contaminados. Vejam bem, a Organização Mundial da Saúde, tá, e a Organização Mundial das Nações Unidas para a Agricultura, que é a FAO, elas dizem que doenças provenientes de alimentos contaminados são talvez o maior problema de saúde do mundo. Vejam só. Aqui nós temos alguns exemplos, tá? Vamos observar aqui, doença provocada por bactérias, a Listeria monocytogenes. Então, o que é que vai acontecer, né? Ela vai provocar, tá? Vai desencadear a patologia de listeriose, tá? Que é uma doença infecciosa causada pela bactéria Listeria monocytogenes, tá? Essa bactéria, ela pode ser encontrada no solo, no iodo, água, tá? Aí se deposita no alimento e prejudica, causa patologias no ser humano, principalmente pacientes que estejam mais debilitados, que estejam internados, já tem alguma deficiência, né, em seu organismo, em seu sistema, então eles são mais prejudicados, tá, gente? Então, alguns procedimentos com irradiação de alimentos, eles também podem ser empregados, tá, na esterilização dessa alimentação para pacientes, tá, que estão debilitados, que estão internados por um certo tempo, recebendo acompanhamento, algum tipo de tratamento. E aqui, esse lindo, porém ordinário. Sabe aquela pessoa que você, nossa, que pessoa maravilhosa, você olha, né, e diz, caramba, como aquela pessoa é bonita. Isso acontece com aspergilos, tá? Então, quando a gente começa a estudar a parte de micologia, tá? Então, você olha, caramba, que imagem linda, que fungo maravilhoso. Porém, lindo, mas ordinário, certo? Por quê? Vejam só, fungos do gênero Aspergillus flavus, principal produtor de aflatoxinas. Simples assim, tá? São micotoxinas, porém não é qualquer micotoxina, é simplesmente a toxina, tá? Que tem potente agente cancerígeno. E mais, pessoal, além de ser um potente agente cancerígeno, tá? Ela pode desencadear necrose aguda, malformação congênita, tá? Atacando aí principalmente crianças. Vejam só, cirrose e carcinomas, principalmente hepático. Simples assim. Vejam se a gente realmente não precisa ter cuidado com a nossa alimentação, né? Com a qualidade de vida, tá? E aqui, né, falando aí, pegando o gancho, o conceito de câncer, tá? Câncer é a palavra de origem latina, tá? Que significa caranguejo e foi empregado em analogia ao modo de crescimento infiltrante que pode ser comparado às pernas de um crustáceo. Como a gente observa, tá? Aqui nós temos a imagem de um tumor benigno com características bem definidas e um tumor maligno. Vocês observam que ele não tem um formato certo, bem definido, tá? Lembrando que o câncer, pessoal, ele já vem com suas características de benignidade ou de malignidade, certo? Aqui uma imagem radiológica, tá? Uma imagem de mamografia, onde a gente observa aqui ao lado direito, tá? Características de um tumor benigno, por apresentar estrutura bem definida, e à esquerda, tá? Outra imagem de mamografia, mas vocês observam características de malignidade, tá? Sem formato definido. Já aqui uma imagem de cintilografia óssea, né? O exame que é realizado em medicina nuclear para detectar lesões, para detectar também carcinomas, tá? Então aqui a gente observa um paciente, né? Infelizmente com múltiplas metástases, tá? Mas sendo possível, né, o diagnóstico por meio da cintilografia óssea e posterior tratamento, tá? Ou por radiação ionizante, quimioterapia, tá? Então existe, sim, um tratamento, mesmo que paliativo, mas o que a radiologia ela vem trazer para o paciente, pessoal, é dignidade, mesmo em um momento delicado de sua vida. Ah, tá com metástase, eu vou deixar para lá? Não. Então, a radiologia, ela atua em todos os campos, tá? Mesmo momento de dificuldade, ela tá ali para garantir que aquele paciente
independente do tempo de vida, né, que a medicina ela estipule, tá? Mas ela vem para garantir uma melhor qualidade naquele momento, uma melhor qualidade de vida naquele momento tão delicado que ele está passando. E o que causa o câncer? Bom, de acordo com o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, tá, pessoal? Ele pode ser provocado por causas externas, causas internas, tá? Causas externas presentes no meio ambiente, internas, né? Fatores genéticos, hormônios, condições imunológicas, mutações genéticas. Porém, vejam que interessante, tá? Em pesquisa realizada pelo Instituto Nacional do Câncer, o INCA, ele informa que entre 80% e 90% dos casos de câncer, eles vão estar associados a causas externas. Vejam só. Principalmente no tocante à alimentação e estilo de vida. Tá? E aí envolve toda uma sequência, né? Alimentação, estresse, preocupações, né? Então, vejam só, 80% a 90%, enquanto apenas 10% a 20% fatores genéticos. E aí vem nesse momento, né, falando dessa questão dos fatores externos e do estilo de vida, da alimentação, temos aqui algo que chamamos de medicina preventiva. Eu sei que temos, assim, o costume, né? Só vou ao dentista se o dente estiver incomodando. Eu só vou ali naquele médico se eu estiver sentindo alguma coisa. Tá? Então, por que não tratar? Por que não, gente? É como eu digo, né? Por que não fechar a porta antes que o ladrão entre? Não é verdade? Tá? Então, precisamos perder essa cultura. Tá? Temos que fazer temos que ter esse cuidado. Tá? Então, medicina preventiva, ela vai ser a especialidade médica focada em evitar o desenvolvimento de patologias. O que eu posso fazer para evitar que eu não tenha determinada patologia? O que eu posso fazer para ter uma melhor qualidade de vida? Tá? Então, ela busca essas formas. E aqui nós temos os pilares da medicina preventiva, tá? Que vai ser, no centro, o estilo de vida. Tá? Então, temos ali, atividade física, tá? Qualidade do sono. Como é que está a qualidade do sono aí de vocês? A gente tá aí, mas vamos melhorar, né, gente? Tá? Então, atividade física, vamos mexer. Qualidade do sono. Manejo do estresse, né? Estresse, ansiedade, saúde mental, gente. Né? Temos que cuidar do corpo e da alma. Propósito de vida, tá? O que vocês estão fazendo aqui hoje? Vocês não estão aqui por acaso, não. Tenho certeza disso, que ninguém levantou. Eu sou muito lindo, muito belo, tá? Eu vou lá naquele... Não, tá? Vamos suar, vamos ter um propósito de vida. Daqui a 5 anos eu quero estar onde? Eu quero estar lá palestrando, tá? Gente, 10 anos atrás na minha vida eu estava aí onde vocês estão, tá? Assistindo aí a palestra, interagindo... Tá? Então, vocês têm que pensar, daqui a 5, 10 anos, onde é que eu quero estar? Sejam assim, né? Pensem positivo, ajam, tenham atitude, pensamentos positivos. E no topo, tá? Desse pilar, nós temos ali nutrição, certo? Nutrição. Então, temos que cuidar da nossa alimentação, pessoal, certo? Então, não é à toa que está ali no topo, não, certo? E aí vem falando da qualidade alimentar, falando da nutrição, do estilo de vida, dos pilares da medicina preventiva, temos a segurança alimentar. Tá? Então, não posso, né, qualquer alimento. Eu vou ali, pego aquele alimento, vou ingerir, mas será que ele está bem conservado? Será que as propriedades nutricionais estão conservadas? Eis a pergunta. E aí, segurança alimentar é a garantia de melhor qualidade e segurança dos alimentos. Ela vai exigir uma melhor técnica para a sua conservação. E, vejam só, professora, está puxando a sardinha para a radiação. Não. Gente, é triste, mas eu tenho que dizer a verdade. A radiação, ela não é um milagre, como todo mundo pensa. Vou usar a radiação, pronto, resolvi tudo. Não. Eu preciso usar a radiação e saber qual a dose, certo? Qual o tempo, qual é o alimento que eu vou estar empregando
aquele tratamento, e eu posso também auxiliar outros métodos de conservação junto com a tecnologia da irradiação ionizante, como congelamento, atmosfera controlada, tá? Então, eu posso fazer essa associação para conseguir manter a qualidade do alimento. Então, aqui, a tecnologia, ela precisa manter as características físicas, químicas e microbiológicas dos alimentos para poder ser aprovada. E aqui, a irradiação de alimentos propriamente dita, pessoal, tá? Então, de acordo, tá, com os órgãos internacionais, a Comissão de Energia Nuclear, a Agência Internacional de Energia Atômica, eles dizem que a irradiação de alimentos é um método preventivo de segurança alimentar. E como é que acontece esse método? Como será? Tá? Então, é um processo físico onde o alimento, ele embalado a granel, ele é colocado em frente de uma fonte de radiação ionizante. Vejam, ele é colocado onde? Onde? Em frente. Ele não vai acontecer o contato, certo? Como todo mundo pensa, ai meu Deus, vai contaminar o alimento, socorro. Não, ele não vai entrar em contato com a fonte, certo, gente? Não vai haver, ou seja, não vai haver a contaminação, vai haver a exposição. Contaminação, é importante que vocês, né, futuros tecnólogos em radiologia, se tiverem, não sei se tem outros, né, presentes aqui de outras áreas da saúde, mas assim, a exposição, certo, não quer dizer contaminação. Contaminação é a presença indesejada da radiação naquele local. Aqui eu vou apenas expor o alimento sem haver contato algum. Então, essa tecnologia, pessoal, é um dos métodos mais estudados para a conservação de alimentos, tá? Já existe há pelo menos 100 anos, veja que não é algo recente, e em 1963, essa tecnologia ela foi regulamentada pela FDA dos Estados Unidos. E aí, quais são as finalidades da radiação de alimentos, pessoal? Vejam, redução da carga microbiana, inibição ou retardo dos processos germinativos, eliminação de parasitas e micro-organismos patogênicos, desinfestação de cereais e grãos, desinfecção de ervas e especiarias e esterilização de insetos. E, falando em esterilização de insetos, como um exemplo, né? Aqui a fábrica, a biofábrica Moscamed, certo? Ela tem o objetivo de produzir o inseto estéril para o controle de mosca das frutas ou mosca do Mediterrâneo, tá? Então, é algo bem ativo aqui em nossa sociedade. E, lembrando a vocês, ó, União Europeia, Estados Unidos e Japão, tá, exigem controle fitossanitário para importação de frutas. Só entra nesses países frutos, né, alimentos de origem vegetal que sejam irradiados. Se não for, não tem vez. Porque eles sabem que através dessa tecnologia, eles vão ter o controle, eles vão ter uma segurança de um alimento que foi tratado e está conservado. E os efeitos, gente, da radiação? Nos alimentos, ó, ele vai provocar modificações químicas e estruturais? Sim, ele vai provocar. Mas não a ponto de estragar, de danificar, né? Não é isso. Tá? Mas ele modifica no sentido de potencializar os componentes daquele alimento. Alterações nas moléculas das membranas celulares, inativação das enzimas e nos insetos e micro-organismos, rompimento de células, levando à morte e incapacidade de reprodução. E dentro, pessoal, desse contexto de radiação, nós não podemos deixar de falar sobre as categorias de tratamento. Na irradiação de alimentos, vamos utilizar, tá, as medidas em Gray ou quilogray. O quilogray quer dizer 1000 vezes o Gray. Veja bem, jamais eu poderia utilizar quilogray em um ser humano. Por que será? Lado esquerdo agora. Estão tímidos? Por que eu não posso usar quilogray em um ser humano?
Valendo ponto na matéria da professora Vanushka. Por quê? Pode falar. A dose alta, né? Então, dose alta, né, gente? E aqui eu estou falando de vegetal. O ser humano, ele é composto por quê? Por sistemas. Pense num bicho complexo. Lindo, mas complexo, não é verdade? Sistemas, né? Somos lindos, somos perfeitos, mas somos complexos. E aí está a nossa beleza. Já um vegetal, ele não é complexo, né? Sua célula ali são simples. Então, eu posso utilizar quilogrei, 1000 vezes o grei, porque eu sei que eu não vou danificar nenhum sistema. Opa, não sei o que houve. Voltou. Pronto. Então, eu uso quilogrei, tá? Então, temos aí as doses baixas, menor que 1 quilogrei, doses intermediárias, entre 1 e 10 quilogrei, e doses altas, entre 10 e 50 quilogrei. As doses baixas, pessoal, menor que 1 quilogrei, elas vão nos auxiliar a inibir brotamento. Observa aqui essa batata, olha, controle não irradiada, irradiada a 0,15 quilogrei depois de 5 meses. Cebola, né, irradiada após 6 meses, ó. Vejam o aspecto a 0,15 quilogrei. E o controle não irradiado, como houve ali o brotamento. Aqui nós temos cebola não irradiada e irradiada com 5 meses de armazenamento. Olha só a diferença, gente. Não irradiada e irradiada. Aqui é um experimento realizado no mestrado, tá? Com batatas, tá? Foi observada a questão da podridão em batatas, realizado no Departamento de Energia Nuclear da UFBE. Tá? Então, aqui a gente observa amostras acondicionadas em sacos de polietileno de baixa densidade. E ali, mais à esquerda, nós temos o irradiador a nível de pesquisa, tá? Que é o irradiador Gamacel com fonte de cobalto 60. E aqui o resultado do nosso experimento, tá, pessoal? Após 35 dias de armazenamento, tá? Sobre temperatura de 24 graus Celsius, temperatura ambiente, observem os tubérculos, controle, não irradiados, irradiados a dose 0,10, 0,15 e 2 quilogrei. Então, foi possível observar nesse experimento que as doses intermediárias, as doses mais baixas de 0,10 e 0,15, foram as melhores por conservar as características extrínsecas, tá, de cor, coloração do alimento, e intrínsecas, propriedades nutricionais, textura. Então, ela conservou. Enquanto uma dose mais alta de 2 quilogrei, ela fez com que aquele alimento, ele se deteriorasse de uma forma mais rápida, certo? O controle, ele apresentou brotamentos, características de podridão, então a dose intermediária foi melhor. As doses intermediárias, desculpem. E aqui também outro experimento, tá? Já trazendo para o doutorado, sobre a influência da radiação. Tá saindo? Voltou. Influência da radiação ionizante em frutos de tomate. E aqui foram realizados, né, um pré-teste para saber qual seria a melhor dose para esse experimento. Então, os tomates foram adquiridos no CEASA, no Centro de Abastecimento Alimentar de Pernambuco. Depois, foi feita higienização, lavagem, secagem, passados para irradiação no Departamento de Energia Nuclear. Foram utilizadas essas 4 doses para daí escolhermos as melhores e, então, realizar o experimento do nosso trabalho. Então, 0,50 e 0,75 quilogrei foram as escolhidas. Depois, foram direcionadas ao Instituto de Pesquisa Agronômica de Pernambuco, o IPA. E aqui a coleta, né, onde meu esposo está aqui presente, né, também nos ajudou, né, firmes e fortes aí para coletar esses tomates, no Agreste pernambucano, tá, gente? 600 tomates TY, eles foram coletados para fazer esse experimento. Então, foi todo o processo de lavagem, secar, deixar tudo certinho, né, higienizar, para poder irradiar. Olha só, eles ali depositados no irradiador Gamacel,
tá? Com as doses escolhidas. E aqui o experimento em si, ó, disposto ali na sala, né? A gente observando temperatura, observando brotamento, foram feitas análises nutricionais, sensoriais, microbiológicas, tanto do fruto quanto da semente. E aqui as sementes desse fruto irradiado. Olha só, aí na primeira etapa, né, nós temos as sementes não irradiadas com a dose 0,50 e depois irradiadas com 0,75 kg. A gente observa que houve uma maior germinação, tá, nas sementes controle, o que também, pessoal, a gente comparou com o fruto, tá? Os frutos irradiados a 0,50 e 0,75 kg, eles demoraram, tá, para amadurecer. Ou seja, sua maturação ela teve um processo retardado. A mesma coisa aconteceu aqui nas sementes. Essa germinação, ela foi desacelerada em comparação à germinação das sementes não irradiadas. E aqui, para a gente observar, um outro ponto aqui de vista, tá? A diferença, tá bom, gente? Da germinação, foi feito também o controle referente à questão dos fungos, tá? E foi observado também que a radiação, tanto nos frutos quanto na semente, né, ela inibiu esse processo, no caso aqui de germinação, e também de fungos, principalmente aspergilos flavos. Vejam só. Então, aqui, pessoal, um outro experimento, tá, com morango. Observem que lá na batata, uma dose de 2 kg foi suficiente para estragar a batata. O que é que está vendo aqui com 2 kg? Vocês comprariam esse morango? Sim ou não? Sim, tá bonito, né, gente? Então, o que é que isso quer dizer? 2 kg danificou a batata, mas para o morango, nas características dele aqui, ó, foi ótimo, excelente, tá? Então, aparentemente, ó, para uma análise sensorial, já passaria no teste, tá? 2 kg aqui foi suficiente, 2,5. Veja que o processo ali já está um pouquinho verdinho, né? Então, aqui conservou. Acima nós temos a imagem de morangos controle não irradiados. Então, vamos lá. Aqui feijão irradiado. Irradiado e não irradiado a 1 kg com mais de 5 anos de armazenamento, pessoal. Olha, irradiado, não irradiado, 5 anos. Irradiado, veja o aspecto do milho aqui irradiado. Uma imagem aqui da Sena USP. E não irradiado após 5 anos. Tem diferença ou não tem, pessoal? Tem? Não escutei. Agora. Vamos caminhar. Então, vimos a primeira dose, que é menor que 1 kg. A primeira categoria de dose, menor que 1 kg. A segunda categoria, dose intermediária, entre 1 e 10 kg, que vai servir para conservação de peixes, peixe fresco, morango. E uma terceira dose, que é a considerada dose alta, entre 10 e 50 kg. É utilizada também muito para grãos. Também pode ser utilizado para condimentos, alimentos que não tenham tanta água. Que o que a gente precisa ter cuidado na irradiação a tecnologia da irradiação de alimentos é não provocar um processo chamado radiólise. O que seria a radiólise? A interação da radiação com a água. Porque esse processo chamado de radiólise, ele pode desencadear algo muito ruim, que a gente chama do desenvolvimento de radicais livres, né, compostos ali que vão prejudicar não só o alimento em si, mas quem consumir. E não é isso que a gente quer. Então, quanto maior a quantidade de água no alimento, menor deve ser a dose. Certo, pessoal? Ok? Então, ó, aqui nós temos filé de frango e peito de peru fabricado pela NASA. Olha, sem prazo de validade. Olha, esses profissionais vão para lá, não sabem quando volta. O que é que eles vão comer? Eles vão se alimentar como? Então, irradiação de alimentos. Até o momento que ele abrir aquela embalagem ali, quer dizer, até antes de eles abrirem, está conservado, certo? Abriu, já não se responsabiliza mais, tá? Então, a embalagem é esterilizada, o alimento passa pelo processo de irradiação de alimentos, né? Então, ele não tem prazo de validade. Para vocês terem ideia, lá no Departamento de Energia Nuclear, nós temos amostras, tá? Desse material. O pessoal que está nos assistindo aí em casa, então temos amostra, né?
tá entre 28 e 30 anos, e vocês pegam nessa embalagem e sentem a carne do frango. Gente, quem aqui vai deixar o frango fora da geladeira de um dia para o outro e acha que ele vai ficar bom no outro dia? Né? Então, imagina 28, 30 anos. Então, lá, se puderem visitar o Museu de Ciências Nucleares, aqui no Departamento de Energia Nuclear, vocês vão observar a embalagem com frango ainda, tudo certinho, né? Textura, é uma coisa incrível, tá? Então, não perca essa oportunidade. E aqui, pessoal, é a vida útil dos alimentos. Só para a gente ter uma ideia, ó, batata, de 1 mês, ela passa para 6 meses com a irradiação. Manga, de 7 dias para 21 dias. Morango, de 3 dias para 21. Trigo, de 1 ano para 3 anos. Tá? Isso é bom ou não é para a nossa economia? É ótimo, né, Eduarda? Muito bem. Isso aí, é ótimo, gente. Evitar o desperdício, né? Evitar a contaminação. Isso é medicina preventiva. Isso é radiologia. E vocês podem atuar nessa área. Certo? E aí vem, e agora, Ivanessa? Quais são as fontes que eu uso para realizar todas essas proezas? Então, as fontes têm que ser autorizadas, tá, pela Comissão Nacional de Energia Nuclear, que é a CENEM. Então, ela aprova o cobalto 60. Bom, eu coloquei ali Césio 137, mas para chamar a atenção, ele não está mais em uso, tá? Por conta que ele é solúvel em água. Então, se utiliza hoje cobalto 60, raio-x e elétrons para poder realizar a irradiação dos alimentos. Cobalto 60, que tem uma meia-vida de 5,2 anos, enquanto, olha só, o césio, 30 anos. E é líquido, solúvel em água. Não dá certo, né, gente? Então, quanto mais proteção, melhor. E aqui, ó, os irradiadores de raio-x e feixe de elétrons, tá? Onde nós temos aí grandes avanços tecnológicos. Por quê? Quando eu utilizo o cobalto 60, tá? Ele tem o quê, gente? Tempo de meia-vida, certo? Quando vai chegando ali perto dos 5 anos, o que é que vai acontecer com ele? Já era, tá? Aí vai ter que fazer o quê? Para tudo, corre atrás da fonte, liga para a CENEM, transporte, acondicionamento da fonte. É um Deus nos acuda. Então, estão sendo estudadas, tá? Novas tecnologias com irradiadores multipropósito que utilizem raio-x e feixe de elétron, sistema liga-desliga. Certo? Porque eu não vou precisar dessa troca, tá, de fonte, tá? O transporte de material radioativo, estocagem de material radioativo. Então, veja como os avanços, eles vão acontecendo, tá bom? E aqui nós temos aqui, ó, para vocês. Professora, como é que acontece isso? Lá no departamento, é aquele irradiador a nível apenas de pesquisa, o Gama-Cell. Aqui nós temos um irradiador multipropósito com fonte de cobalto 60. Você observa uma piscina ali, pessoal? Piscina, ó. Matriz da fonte radioativa. A blindagem ali, ela chega a 2 metros de espessura, que contém a fonte de irradiação, que é o cobalto 60. E a piscina, porque a água ela consegue absorver a energia da radiação. É para dar ainda mais segurança. Tá? Então, o alimento ele entra ali, ó, sistema de carga e sistema de descarga. Tá? Então, ele passou, não entrou em contato com a fonte, apenas foi exposto. Quando ele sai, ele já vai para a sua embalagem. Muitas vezes também ele já vem na embalagem, tá? Pode acontecer também o processo. Mas que não se misturam, tá? Para não haver contaminação. Ok? E aqui a fonte de cobalto 60. Linda, né, gente? Linda, submersa na piscina. Mas já está sendo substituída, né, por raio-x e feixes de elétrons. Aí uma imagem da CENEM. E aqui, ó, Empresa Brasileira das Radiações, que é a Embrarradio. Olha só, o irradiador multipropósito. É aquele trajeto que eu mostrei para vocês, o sistema de carga e descarga. E a irradiação de alimentos no mundo, pessoal, como é que acontece? Tá? Então, observe, vários países já utilizam essa tecnologia da irradiação. E aqui, ó, destaquei só os principais, tá? A China, o Brasil tem 6 irradiadores, a China 70, Estados Unidos 50 e França 4. Aqui os irradiadores, tá?
em Campinas, Rio de Janeiro, São Paulo, instalação de radiador panorâmico CTDN, Minas Gerais, tá? Então, são os dispostos aqui referente à experiência nacional. Eu não gosto dessa plaquinha. Mas vamos lá, obrigada. Então, vem a legislação, né? Gente, nada está solto. Tudo que a gente está dizendo aqui está tudo baseado, tá, pessoal, em normas internacionais e nacionais. Então, isso com auxílio, tá, da Food Agriculture Organization, que é a FAO, e a Agência Internacional de Energia Atômica. Porém, aqui no Brasil, quem regulamenta essa tecnologia é a Anvisa, certo? Seguindo ordens da Organização das Nações Unidas e da Codex Alimentários, que diz o quê? Alimentos irradiados abaixo de 10 kg não apresentam risco toxicológico para a população. Veja, observe, isso é importante, tá? Os órgãos internacionais dizem que alimentos irradiados abaixo de 10 kg não apresentam risco toxicológico para a população. Vejam só. Já a nossa RDC de número 21, de acordo com a Anvisa, ela vai dizer o quê? Ela determina que qualquer alimento ele pode ser irradiado. Qualquer um, certo? Desde que seja observada as seguintes condições. Olha, é aquela história, você vai usar, mas porém tem que seguir isso aqui, ó. A dose máxima absorvida, ela tem que ser inferior àquela que vai comprometer as propriedades, né, funcionais e atributos sensoriais do alimento. A embalagem também tem que estar em condições higiênicas. Não adianta dizer, olha, o alimento está ali estragado, deteriorado, eu vou fazer um milagre. Não faz. Eu vou irradiar e vou jogar de qualquer jeito. Ah, ele está protegido com a irradiação. Tá não, viu? Conservou. Mas se você jogou de qualquer jeito, sinto muito. Vai contaminar. Então tem que ter uma embalagem apropriada. Produto irradiado usado como ingrediente em outro alimento. Por exemplo, você comprou um salgadinho, e aí foi utilizado um coentro que foi irradiado para então fabricar aquele salgadinho, entenderam? Eu tenho que dizer na embalagem que foi utilizado um coentro irradiado, certo? Para se chegar ao produto final. Gente, e aí? Vocês já consumiram esses alimentos? Ruffles, Pickles, Cebolitos, Mônica? Já? Todos? Olha aí. Então, vocês já consumiram alimentos que passaram pelo processo de irradiação. Que ótimo, hein? Excelente. Excelente, excelente. Palmas para vocês. Muito bem. Então, vejam bem. Né? Então, todos esses alimentos podem chegar em casa, né? Ou quando for ao supermercado, pode procurar que está lá. Alimento tratado por processo de irradiação. Todo produto tratado por energia ionizante deve constar em seu rótulo essa frase. É obrigatório. Isso é lei. Certo, gente? Mesmo quando apenas uma parte dele, como um coentro, uma cebola, né, foi irradiado, então eu preciso inserir essa frase. E aqui nós temos a radura. Quando não tem a frase, tem o símbolo da radura, que é o símbolo internacional da irradiação de alimentos. O que quer dizer essa radura? Quer dizer que o alimento ele foi irradiado como um todo. Por exemplo, mangas, né? Irradiou aquele alimento como um todo, usa a radura. Professora, mas aqui no Brasil eu não lembro de ter visto essa radura. Alguém já viu esse símbolo, gente, por aí nas feiras? Não? Vamos entender por quê, tá? Então, ó, a radura simplesmente ela quer dizer o quê? Esse pontinho é o alimento, as folhas, né? O alimento de origem animal ou vegetal, em um pacote fechado, é o círculo ali embaixo, né, fechado, irradiado por cima por raios penetrantes. É isso que quer dizer a radura. É a atenção, é o cuidado, é o tratamento com essa tecnologia da radiação ionizante, tá? A atenção com o alimento. Veja que ele está ali, ó, bem guardadinho em um pacote fechado, né? Então, o que lembra, mais uma vez, a segurança da embalagem. Não só da irradiação, tá bom? Que a gente já viu, né? As vantagens, aumento de vida útil dos alimentos, maior garantia de alimento seguro, não deixa resíduo, isso é maravilhoso, e substitui, né, como a gente falou, o tratamento por brometo de metila. Mas como nem tudo são flores na nossa vida, não é verdade? Para vocês estarem aqui, ó, vocês tiveram que suar aí um pouquinho, não é verdade, gente? Então, ó,
Para tudo na vida, tem suas limitações. Para você conseguir a vitória, você tem que superar aquilo ali. Então, é considerado um método caro? Sim, é verdade, tá? Por conta da instalação. Mas pode se resolver a longo prazo com sua utilização, né, o rendimento econômico que vai proporcionar, né, a nível de exportação, tá, gente? Dificuldade de identificação do alimento quando não é irradiado, a olho nu você não sabe. Ah, esse alimento foi irradiado ou não foi irradiado, tá? Então, tem que ter os dizeres, tem que ter a radura ou outras técnicas laboratoriais para que a gente entenda que aquele alimento foi irradiado. Não é adequado para todos os tipos de alimentos. Ah, e qual tipo de alimento? Principalmente leite, derivados do leite, porque ele pode se tornar rançoso, tá, pessoal? E aqui, ó, a aceitação dos alimentos, ela continua também sendo uma das grandes limitações. Então, a gente já tá aí. Obrigada. Então, a aceitação, né? Porque quando a gente fala energia nuclear, quem aqui entrou no curso de radiologia e nunca ouviu dizer, ah, meu Deus, você vai morrer de câncer? Não faça isso na sua vida não, pelo amor de Deus, tá? Tudo que a gente sabe a respeito da energia nuclear, quando fala radiação ionizante, meu Deus do céu, tá? O pessoal começa a correr, vai morrer, né? Então criou-se a cultura da morte. Gente, do veneno da cobra a gente faz os remédios, não é verdade? Lá no departamento de antibióticos, no setor de farmacologia aplicada, né? Então, a gente entende isso. Do veneno, você vai fabricar o quê? Fármacos. Não é verdade? A mesma coisa acontece com a radiação. Na dose certa, no tempo certo. Então, só para a gente concluir aqui o nosso pensamento, vou fazer umas perguntas para vocês, tá? Quando devidamente informados, ó, grande parte dos consumidores passa a reagir de forma positiva quanto à aceitação da tecnologia. Olha só. Foi feita uma pesquisa, e nessa pesquisa foi apresentado, né, aos consumidores, na primeira etapa, questões a respeito do conhecimento da energia nuclear, e na segunda etapa foi passado um filme explicativo. Vejam bem. Olha, isso antes dos esclarecimentos. Olha só a resposta. Quando você ouve falar em energia nuclear, a impressão que você tem é ruim, 66%. Durante o período escolar, você teve aula sobre diversas aplicações de energia nuclear? 80%? Não. Você se preocupa com a qualidade dos alimentos que você consome? 94%? Sim. Uma das aplicações de energia nuclear é a irradiação de alimentos. Você conhece? 74%? Não. Você acredita que os alimentos irradiados se tornam radioativos? Gente, 70% sim. Você comeria alimentos irradiados? 69%? Não. Isso antes dos esclarecimentos. Aí quando pergunta, você sabia que materiais farmacêuticos, fraldas, gases, seringas são utilizados, esterilizados pelo processo de radiação? 66% disse que não. Não sabia. E atualmente, para serem tratados a maioria dos tipos de câncer, olha, quando fala em câncer, quando fala área clínica, veja como é a aceitação. Depende da energia nuclear. Se você soubesse que tem câncer, se submeteria a tratamentos que fazem uso da energia nuclear, como a quimioterapia ou radioterapia? Olha só, gente, pasmem. 99% sim. Agora, eu vou perguntar para vocês. Depois desses esclarecimentos, tá? Os esclarecimentos sobre a irradiação de alimentos foram importantes para vocês? Não escutei. Isso. Aqui também, ó, para eles, ó, sim, 96%. Depois dos esclarecimentos recebidos, sua impressão sobre a energia nuclear para a conservação de alimentos é boa ou ruim? Olha aí. 94% aqui, ó. Bom. 3. Após esses esclarecimentos, você consumiria alimentos irradiados? Sim ou não? Sejam sinceros, viu? Sem saber, tá vendo? Mas ótimo. 81% sim, né, gente? Mais segurança. Você acha que é direito de todo cidadão receber informações sobre os benefícios e malefícios da energia nuclear? Oi? Lado esquerdo tá ganhando, viu?
Sim, muito bem, pessoal. Então, 100% respondeu que sim, tá? Então, o que é que isso quer dizer? Quando a gente desmistifica, quando a gente conversa, dialoga, tira as dúvidas, tudo fica mais simples, mais entendível. Não é para ter medo, tá? É para a gente poder compreender. Aí, por isso, eu trouxe para vocês essa bela frase da nossa maravilhosa Marie Curie, tá? Onde ela fala, na vida, nada deve ser temido, apenas compreendido. Simplesmente, né, ela, mulher, impedida de ingressar na universidade, né, foi a primeira a receber 2 prêmios Nobel de Química e Física. Então, o que eu venho trazer para vocês hoje, pessoal, né, foi um dia inteiro de congresso, né, estão aqui às 4, né, quase 15 para as 5, já está encerrando, é que não desanimem, não desistam, né, não guardem o diploma de vocês na gaveta. Façam mestrado, doutorado, pós-doutorado, venham palestrar, tá? Mas façam o melhor possível, façam a diferença, tá bom? Um grande abraço a todos e foi um prazer estar com vocês. Alguém vai fazer alguma pergunta? Sim. Não vai embora ainda não. Oi, meu nome é Marcela. Oi, Marcela. Boa tarde. Primeiro, parabéns. Foi incrível sua palestra. Obrigada. Eu queria saber 2 coisas, na verdade. A primeira é que se a tecnologia para fazer tudo isso compensa em custo para o consumidor. E a segunda, se a senhora mostrou que alguns países exigem o tratamento desses materiais para importação. O Brasil também exige para materiais que ele importa? Sim, boa pergunta, viu, Marcela? Ótima. Bom, então, a questão de custo, né, Marcela? Bom, como a gente viu ali, o custo ainda é uma questão, é uma limitação referente a essa tecnologia, mas a maior limitação ainda é a aceitação do consumidor. Porque quando fala, é aquela cultura, né? Ah, provocou acidente, então criou-se esse medo da irradiação. O custo, ele existe, mas nada que não possa ser sanado, melhorado, tá, com o passar do tempo. Existe aquele investimento inicial, é verdade, mas o retorno que a gente vai ter a nível econômico, a nível de desenvolvimento, tá, é grande, enorme, tá? Então, não me recordo agora de valores, mas se tem um investimento, mas esse retorno, ele vem e compensa, Marcela, porque quando você pensa custo-benefício, então a saúde está em primeiro lugar. Compensa sim. E referente ao Brasil, é interessante, né? Os outros países, eles têm essa restrição maior de exigir essa irradiação, esse controle. Não existe ainda tanto controle com o que está vindo, tá? De outros países para cá, referente a isso, essa exigência maior dessa irradiação. É mais a nível de exportação mesmo. Mas é algo que está sendo estudado, é algo que está sendo avaliado. Viu? Boa pergunta. Tem mais alguém que queira perguntar? Eu estava acompanhando a palestra pelo canal do YouTube, o pessoal de casa também elogiou bastante, professora. A gente queria agradecer a professora por estar aqui com a gente, a última palestra do dia, e obrigada a vocês que ficaram até o final. Parabéns. Recebendo um pouquinho de conhecimento. Parabéns a todos. Verdade. Está vendo o que eu disse a vocês para ficar? A última palestra foi especial. E queria pedir para vocês não esquecerem de dia 27 de manhã os minicursos. E à tarde, quem for apresentar trabalho. E eu, Vandusca, que não vou apresentar trabalho à tarde. Pode ir embora para casa, tá certo? Então, bom final de semana para vocês e até o dia 27. Para o pessoal de casa também, eu acho que eles nem estão me vendo aqui, porque a câmera pega só aqui. Bom final de semana para vocês. Obrigada, pessoal. Baixem o jogo do QI. Baixem o jogo do QI. Todo mundo baixando o jogo do QI.